Bom, esse aqui é o nosso exercício. É o exercício 5 do capítulo 6 de mínimos quadrados. Dado enunciado, ele nos forneceu essa equação e os valores de V e C. A questão pede para a gente estimar os parâmetros C1 e C2. Para isso, a gente tem que utilizar o método de mínimos quadrados, que consiste em linearizar a equação, transformando ela numa função do primeiro grau, e achar os seus coeficientes angulares, seu coeficiente angular e linear. Primeiramente, a gente tem que linearizar a equação. Para linearizar a equação, a gente tem que utilizar o ln e usar ele nos dois lados da equação, sendo, então, ficando dessa forma. ln do c, czão, que tem as variáveis v, c1 e c2, igual a ln de c1 mais c2 vezes ln de v. A gente vai chamar essa equação linearizada, que se comporta parecida com uma função do primeiro grau, que é igual a y igual a x mais b. A gente vai utilizar ela e chamar ela de czão barra igual a c1 barra mais c2 vezes vzão barra. Para isso, então, a gente tem que usar os valores mínimos quadrados, ou seja, a gente tem que utilizar os valores dados na nossa tabelinha. A gente vai usar o primeiro valor, que é 0,4, a gente vai usar o ln de v, já que ele é nosso vzão, e vai dar esse valor, e assim sucessivamente. Da mesma forma com C1 barra. O nosso C1 barra é o nosso ln de C1. Então, é o ln desses quatro valores aqui. ln de C1 e assim sucessivamente. Ele pede para a gente encontrar os parâmetros C1 e C2. Então, para isso, a gente precisa fazer os mínimos quadrados. Lembrando que nosso C1 igual a C2, Czão barra igual a C1 barra mais C2 vezes V barra, a gente vai escrever no módulo linearizado, que seria P1x igual a C0 P0 x mais C1 P1 x, sendo que o nosso P0 a gente dá para entender que é 1, já que o 1 está aqui multiplicando nosso C1, 0. O nosso C1 vai ser o C2. Então, C1 igual a C2. E o nosso V barra vai ser o P1x, que vai ser lembrando que o Vzão barra é nosso ln de V. Muito bem. A gente vai usar esse modelo linearizado. P1x igual a C0 P0x mais C1 P1x, como mostrado antes. Tomando cuidado com uma troca de variáveis. Lembrando que P0 é igual a 1 e P1 é igual a menos 1. Usando a nossa relação de recorrência. Para encontrar os valores, a gente tem que encontrar primeiramente o B0. Para isso, a gente vai fazer uma nova tabelinha. Utilizando os valores de x, f de x, P1 ao quadrado e f de P1. Sendo x
e o f de x já calculados antes, que são os logaritmos de cada valores da tabela do enunciado. A gente só fez o logaritmo de cada valor do enunciado. Para a gente encontrar o P1, primeiramente, a gente tem que encontrar o B0. O B0 a gente encontra dessa forma. B0 igual a somatório de x vezes P0 ao quadrado sobre somatório de P0 ao quadrado. Lembrando que a gente denominou aqui com P0 igual a 1. Então, o somatório de P0 ao quadrado é igual a 1 vezes mais 1 mais 1 mais 1. Então, é igual a 4. Somatório de x vezes P0 ao quadrado seria o somatório de x, que é este valor aqui, menos 1,165 vezes P0 ao quadrado, que é o próprio 1, que vai dar este valor aqui, menos 1,165. Fazendo isso, a gente encontra o nosso B0, que fica menos 0,29125. Com o B0, a gente consegue calcular o P1x. Lembrando que a nossa fórmula que a gente quer é P1x igual a C0 P0x mais C1 P1x. Agora a gente consegue achar o P1x, já que ele é x menos B0. Ou seja, o que a gente fez aqui? O P1x é o valor de x, primeiro valor de x, mais o valor de B0. Lembrando que, como o B0 deu negativo, menos com menos dá mais. Então a gente vai pegar primeiro o primeiro valor, 0,916, menos 0,29, vai dar mais 0,29125. Esse valor vai dar o P1, que é este valor aqui, menos 0,62495. E assim em diante. Para a gente achar o P1 na segunda linha, a gente vai pegar o menos 0,511, somar com 0,29125 e vamos achar o valor. Fazendo isso em diante, nós vamos encontrar todos os valores de P1. Após encontrar os valores de P1, a gente utiliza os valores de P1, a gente vai encontrar os valores de P1 ao quadrado, e depois a gente vai multiplicar pelos valores de f de x. Vamos encontrar tudo isso e fazer o somatório de todos. Com todos os valores e todos os somatórios, a gente consegue usar as fórmulas para achar C1 e C2. Para calcular C1, a gente tem que fazer da seguinte maneira. O C0 é igual a somatório de f P0 sobre P0 ao quadrado, e o C1 é somatório de f P1 sobre somatório de P1 ao quadrado. Chegando na seguinte conta. O somatório de f vezes P0 sobre 0 ao quadrado vai dar este valor aqui. Lembrando que o C0 é este valor que também, como a gente denominou lá em cima, é o Czão barra, que também pode ser escrito como ln de C1. Esse C1 é esse valor aqui, que a gente encontrou lá em cima como C2. Lembrando que eu estou usando nosso livro
utiliza dessa forma. Lembrando que a gente fez essa mudança de variáveis. C1 barra é igual a C1 barra mais C2 V barra. A gente está usando essa mudança de variáveis. Então, é só para não esquecer. Porque dá para se confundir com isso. Então, muita atenção aí. Muito bem. Encontrando C0 e C1, a gente vai utilizar na fórmula linearizada. P1x é igual a C0, que a gente encontrou aqui, 5,17275, vezes 1. O 1 aqui está escondido, lembrando que o 1 aqui está escondido, porque o P0 vale 1. Então, mais C1, que é 1,071298, é o nosso C1. E o P1x, que a gente encontrou lá em cima, que é x mais 0,219125. Então, isso aqui é o P1x. Isso aqui é o nosso C1, já encontrado aqui, né? E esse valor aqui, 5,17273, é o nosso C0. Ajeitando a equação, a gente tem a seguinte forma. P1x igual a 5,484766 mais 1,071298x. Essa é a nossa forma linearizada. Então agora a gente tem que voltar e encontrar os parâmetros C1 e C2. Para fazermos isso, a gente vai fazer da seguinte maneira. Lembrando que a gente denominou lá no início do exercício que a forma linearizada que a gente está utilizando é C barra igual a C1 barra mais C2 V barra. Lembrando que esse C1, o C1 barra, nosso C1 barra, na verdade é o C0, e o C2, na verdade, é o nosso C1. Ambos todos calculados já. Essa mudança de variáveis no livro ficou muito esquisita, mas vamos seguindo. Como eu disse, encontramos C1 barra, que é o mesmo valor de C0, e o C2 é o mesmo valor de C1. Lembrando que a função original linearizada foi escrita da seguinte forma: ln de C igual a ln de C1 mais C2 ln de V. Isso se transformou, a gente denominou, fazendo uma mudança de variáveis como Czão igual a C1 barra mais C2 V barra. Como C1 barra é igual a ln de C1, a gente fez essa seguinte conta. Então a gente conseguiu calcular o valor de C1. Agora só falta... E o C2 é o próprio valor de C2. Encontrando C2 e C1, a gente consegue colocar lá na função.
que vai ficar da seguinte forma: m de x igual a 240,992545 exponencial a 1,071298. Lembrando, como é logaritmo, a gente tem que utilizar o e. Feita.